A paz do Senhor Jesus. Esse é o meu canal, Erlândio Teixeira, louvor e adoração. Hoje vamos fazer um estudo bíblico maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar. Simbora pro vídeo. A paz do Senhor Jesus. Esse é o meu canal, Erlândio Teixeira, louvor e adoração. Hoje faremos um estudo maravilhoso. O nosso estudo hoje é a natureza do ser humano. Qual a sua natureza? O que o ser humano é? Quando Deus o fez, qual foi a natureza que Deus colocou dentro do ser humano? Então vamos hoje fazer um estudo, da Bíblia Sagrada a respeito do ser humano, a respeito de mim, a respeito de você. O que nós somos? O que é o ser humano? Qual a nossa natureza? Vamos tirar nossas dúvidas nesse estudo. Então, o nosso tema de hoje, do nosso estudo bíblico, é a natureza do ser humano. Vamos para o texto áureo do nosso estudo. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Então o ser humano foi feito para ser irrepreensível, foi feito para dominar a sua natureza, ele foi feito para seguir as ordens do Criador, as ordens de Deus, como diz aqui o versículo, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o nosso corpo, a nossa alma é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que conservar até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, esse é o nosso textual. Vamos para a verdade prática. Verdade prática. Nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Veja, um Deus perfeito, um Deus poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, que fez todas essas maravilhas, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então nós temos que dar exemplo para que quem olhe para mim, olhe para você, veja Jesus Cristo, veja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é um ensino, que nós possamos ser fisicamente, espiritualmente em Cristo Jesus. Vamos para a nossa leitura bíblica, que se encontra em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26 e 28. E Gênesis 2, 7. Diz assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai a e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos para a nossa introdução, desse nosso estudo hoje acerca do ser humano. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim o relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente seu corpo, a sua alma, o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Veja, a intenção não é explorar a natureza humana, mas levar o ser humano a consagrar-se totalmente para Deus. 1 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novo agir, um novo andar, um novo viver, um novo falar. Por quê? Porque o ser humano tem uma nova vida. A sua imagem e semelhança agora é de Deus. Então nós temos que consagrar inteiramente o nosso corpo a Deus. Então vamos para o primeiro ponto. A complexidade do ser humano. O ser humano é um ser complexo. Vamos ver aqui. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos porque a natureza de Deus, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Isso significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é. Eu sou o que sou. Ele existe por si mesmo. A natureza dos anjos, seres criados e finitos, os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos e, diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. O corpo angélico é espiritual. A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, o corpo, e uma espiritual, alma e espírito. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa, uma apartar-se da outra. Morremos. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. A materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina,
O homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro gênito humano, humanidade, do pó e do nosso planeta. O mesmo pode-se dizer de Eva, que, provinda do homem, possui a mesma substância deste. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra, conforme Deus o ordenou. Crescei, multiplicais e enchei a terra, né? Ordenança do nosso Deus. Visibilidade e tangibilidade. Envolto no corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé, como evidência de sua ressurreição física. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. Veja que muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, porque não o viu, porque não tocou. Mas a palavra de Deus, nós sabemos que bem-aventurados aqueles que não viram, porque eles verão a glória de Deus. Veja, então, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pela fé, nós somos muito mais aventurados do que aqueles que o viram e não creram. Louvado seja Deus, que Deus continue dando força para que nós possamos continuar crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Mas por causa de sua desobediência, morreram. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal se revestisse da imortalidade. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse o pecado. Mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Crer nisso depende a nossa eternidade. Aleluia, glória a Deus. Veja, o terceiro ponto. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. Será que nós temos algo ligado ao mundo exterior? Vamos descobrir aqui no nosso estudo. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição. Espírito e alma são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma, corpo, a janela, através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que a cerca.
Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos, e por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Por isso, o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso, o apóstolo recomenda a completa santificação de nosso ser. Aleluia. A separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. E o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma do justo é encolhida ao lugar de descanso, recolhida ao lugar de descanso, ao passo que ao dos ímpios é aprisionado no inferno. Observe, pois que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento de nossa imaterialidade. Veja, a alma não se aparta do corpo. Essa é uma verdade. Então, nós sabemos que o nosso corpo, ele é um corpo material. E o espírito é inseparável do nosso corpo. Então, o nosso espírito, ele permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, né? É o que diz a palavra, né? Que não se separa. Só Deus vai poder um dia fazer isso, separar da alma e do corpo, porque Ele tem poder e Ele pode. Quarto ponto: o espírito e o nosso contato com Deus. Veja, o espírito humano pode ser o elo entre o corpo e Deus, e a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos. O que é o espírito? Em termos simples, o espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais, o elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Apocalipse 1:10. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito em comunhão com Deus e com os irmãos. A sede de nossa comunhão com Deus. Através de nosso espírito temos experiências e encontros com Deus. Eis a experiência do profeta Isaías. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. O nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são
inseparáveis. É aprisionado até o julgamento. Louvado seja Deus. 1 Pedro 3,19. Conclusão do nosso estudo de hoje. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Busquemos a santificação, tanto o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar sempre a perfeição com Deus, ao lado de Jesus, essa caminhada, porque nós sabemos que o ser humano é imperfeito. Ele já nasceu com essa imperfeição, né? Ele, quando Deus o criou, e ele então pecou, pronto, ali nasceu o ser humano que tinha vontades, desejos, e muitas vontades, muitos desejos nos separam de Deus, entristece o nosso espírito. Então, lembre-se, você é a imagem e semelhança de Deus. Conserve isso, mantenha isso dentro de você, porque o ser humano precisa se manter no caminho de Cristo para a eterna salvação. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, né? E que você se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar um vídeo, você ser avisado, né, pelo YouTube. E que Deus em Cristo possa nos abençoar plenamente em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima em nome do Senhor.